Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Esaías Navi. E hoje eu trago aqui pela terceira vez no canal o professor Cláudio, do canal Filosofia Ácida. Vocês já devem conhecê-lo, mas hoje vai ser legal, hein? Vai ser uma aula aí que vamos ter para mais uma vez, né? Como sempre, demonstrar como a Terra plana não explica a realidade. E eu percebi isso, e como todos vocês sabem, fiz uma live já demonstrando, falando da minha saída da Terra plana, e pela primeira vez agora o professor Cláudio está aqui comigo e eu não estou mais na Terra plana. Né? Então, podemos falar de uma maneira mais franca, assim, né? Eu posso também, de uma certa forma, falar de maneira franca a respeito dos erros da Terra plana, coisa que às vezes eu percebia e não falava antes, né? Para poder manter manter a política, né? Com os terraplanistas. Então, professor Cláudio, uma boa noite aí. Tudo bem contigo? Como é que é? Boa noite, Daías. Agradeço muito de ter me convidado outra vez. É sempre um prazer estar aqui com você. Espero que eu tenha colaborado para a sua saída da Terra plana. A gente conversou muito a respeito. Sim. E principalmente aquela questão das regiões em que cada povo habitava, eles tinham muito pouco conhecimento a Isso. respeito. E boa noite a todos que estão no chat e assistindo a live. Eu preparei uma apresentação um tanto longa, mas é que o assunto tem vários tópicos que a gente precisa cobrir, né? Você quer começar já? Eu já Sim. compartilho a tela para a Com gente já... certeza. É, desde aquela época, acho que... Beleza. Já. Desde aquele tempo, na segunda live que a gente fez, eu já tinha percebido vários erros da Terra plana, que não via explicação, e até na interpretação bíblica, né, que é um ponto muito utilizado pelos terraplanistas, e a questão dos povos antigos também, né, dizer que todos os povos da antiguidade eram, por assim dizer, terraplanistas porque acreditavam que a Terra era plana, porém não se lembram, eles não se lembram que a Terra deles era bem limitada, né? Era um ponto específico do planeta Terra. Você não vê nenhum, entre aspas, também modelo de terra plana da antiguidade com toda a Terra, né? Com toda a Terra. Das Américas, a Austrália, com todos os países e continentes. É sempre um mundo conhecido parcialmente, não é verdade? Pra você ter uma ideia, Israel inteira só não cabe dentro do estado de Sergipe. Isso. Nos outros estados brasileiros, você coloca Israel inteira. Então, realmente, o conhecimento que eles tinham naquela época era ali de uma região, e depois com viagens, com comércio, guerras, etc., vai se conhecendo cada vez mais. O próprio Aristóteles, que viajou para o Egito, viu a diferença de constelações, né? E ali ele já imaginou a esfericidade da Terra também. Então, desde a antiguidade grega, desde Pitágoras, já se sabe que foi o primeiro, acho que o primeiro grego a falar sobre isso, já se sabe que a Terra é esférica, isso 600 anos antes de Cristo. Pitágoras é por aí, 500, 600. E aí, é claro, né, que com o tempo a gente vai aumentando a tecnologia, o conhecimento, vão descobrindo novos continentes, e assim você tem cada vez mais certeza de um modelo, né? Você não atinge certezas absolutas, mas você vai aprimorando o conhecimento. Daí descobre-se que a Terra é achatada nos polos. Ah, mas não dá para ver no espaço. Não, é um pequeno achatamento em relação ao tamanho da Terra, é insignificante, não vai dar para ver mesmo do espaço. Então, essa é uma questão que sempre aparece. Mas eu preparei uma apresentação cobrindo alguns tópicos, acho que são 9 tópicos, se não me engano,
e vou compartilhar minha tela aqui para a gente já começar. Pode mandar aí. O assunto. Tá aí. Vou começar indicando dois sites. No chat, ó, o professor Lang já está aí. Olha que coincidência. Isso, professor Lang está aí, eu vou começar a apresentação indicando justamente a página do professor Lang. É uma excelente publicação que faz o professor Lang, ele recentemente ganhou um prêmio de divulgação científica, inclusive, e o que me deixa muito feliz, o professor Lang é um grande amigo, fiz grandes amigos, apesar de ter tido um estresse muito grande com esse assunto, também fiz grandes amigos. Então, parei algum tempo para poder pôr, né, as coisas no lugar, me acalmar, tratar da saúde. Foi bastante interessante, mas já estou voltando com o canal, com muitos experimentos e assuntos. E o outro site que eu quero indicar também é Esférica Est, a página aí administrada pelo Razek. O Razek tem muitas publicações lá, muita pesquisa interessante, mas também muitos amigos que colaboram lá. O Vector, Mr. Beats, Carlos Lima, muita gente colaborando ali também. Então, também é um ótimo lugar para você fazer pesquisas e saber tudo a respeito desse assunto. Então, vamos começar com o tema Terra plana não explica a realidade. Então, a ciência ela tem procedimentos básicos. Observação e experimentação rigorosas e transparentes. Ou seja, não se deve fazer com observações com uma câmara de visor escuro apoiada em um toco de madeira na areia da praia. Quando eu falo observações, isso é uma coisa com certo rigor. Também você não precisa fazer algo extremamente rigoroso. Nós vamos mostrar aqui uma observação muito interessante, depois quase intuitiva, falando sobre a gravidade. Então, depende do que você quer fazer. Agora, fazer uma filmagem, mostrar um LCD escuro também não, né? Aí não é uma experimentação com mínimo de rigor. Então, para a nossa discussão aqui, pelo menos um mínimo de rigor. Para a ciência mesmo, as coisas são extremamente rigorosas. A análise de dados, análise estatística de dados, tudo isso. Então, a modelagem matemática também é importantíssima. Quer discutir um assunto, física, qualquer coisa na área de ciências exatas, mesmo humanas e biológicas, também usam bastante matemática. Então, a modelagem matemática é importantíssima. Para você, a matemática é uma linguagem universal, que usa-se o tempo todo para verificar determinados dados, para discutir aquele assunto, e previsão de novos resultados. Isso é fundamental para qualquer ciência. Previsão de novos resultados. Então, na astronomia, na física, na química, você vai prever o que vai acontecer baseado na teoria que você formulou. E essa teoria é baseada em experimentações rigorosas. E nada disso você vê na Terra plana. Então, não é uma ciência, é simplesmente uma opinião. As pessoas têm uma opinião a respeito de um assunto e querem discutir. Muitas vezes têm pouco conhecimento na área de ciência, né? E acreditam naquela opinião delas. E aí já é uma questão de fé, não é? É uma crença, né? Opinião sem embasamento é simplesmente uma questão de crença. E então não há pelo menos esse básico, procedimentos básicos, nem isso há na Terra plana. Não há experimentação, não há coleta e análise de dados, não há nada, nada. Modelagem matemática, então, nem se fala. Não há nada de matemática ali. Então, fica muito difícil você ter qualquer tipo de conversa com essas pessoas, porque fica simplesmente uma opinião colocada o tempo todo, né? Não reconhecem que está errado aquilo. Então, a modelagem matemática ajudaria muito. Em qualquer discussão, a ciência faz isso o tempo todo. Então, a modelagem ela vai melhorando, dando uma previsão melhor. Aliás, previsão entre dois modelos, qual é o melhor? Aquele que explica melhor e prevê melhor. É simples assim. Então, eu acabei de falar, a comparação de diferentes interpretações da realidade favorece aquela que melhor explique e preveja com mais exatidão os fenômenos do universo. Para tanto, é necessário que dados das duas interpretações estejam disponíveis. Então, veja, o que se sabe sobre a Terra plana? Eles não sabem nada sobre o próprio modelo, é impressionante essa discussão. Eu venho há 3 anos fazendo essa discussão,
Sempre achei impressionante que eles discutem sem ter a mínima base do próprio modelo. Não sabem nada sobre o modelo que criticam e menos ainda do que defendem. Então, qual é o raio da Terra plana? Não sabe. Qual é a distância do centro até o domo? Não sabe. Em que altitude estão o Sol e a Lua? Também não sabe. O que os mantém orbitando acima da Terra plana? Também não. Então, não sabem nada sobre o próprio modelo, como é que querem discuti-lo? É extraordinário isso. Então, vamos discutir dois modelos em que há um embasamento científico com aquilo que nós acabamos de ver, para os dois modelos. Então, a Terra plana não sabe nada sobre si mesma, está completamente perdida por aí, fazendo afirmações. Na sequência, isso é importantíssimo. Vou usar agora vou fazer uma observação aqui em casa. A força que puxa objetos para baixo não depende da densidade do objeto, mas de sua massa. Então, isso é sempre dito pelos terraplanistas, que as coisas caem por conta da densidade. Então, nós vamos ver aqui um experimento bastante simples, intuitivo. Eu espero que as pessoas que acreditem em Terra plana também prestem muita atenção. Acho que está dando para ver bem aí, né? Vou chegar um pouco mais perto. Descer aqui a câmera. Chegar mais perto. Eu tenho aqui uma balança de elástico. É bastante simples o aparato. Então, a balança de elástico, atrás dela tem uma régua. Aqui tem um elástico. Se eu puxar, ele desce. Então, se eu coloco um objeto qualquer aqui, o elástico vai puxar, indicando a força com que... Aí, Isaías, muito bom. Aí está ótimo. Indicando a força com que é puxado. Né? Tem um elástico aqui, em cima, preso ali. E vamos ver o que vai acontecer. Então, dizem os terraplanistas que a força com que objetos são puxados para baixo depende da densidade. Eu tenho aqui um objeto de chumbo. Vou colocar na balança. Veja que, vamos ver antes, né? Estava aproximadamente, vou pôr uma outra régua aqui, aproximadamente 10. Em 10 centímetros. E vou colocar esse objeto de chumbo aqui. Desceu até aproximadamente 17. Desceu 7 centímetros. Desceu 7 centímetros esse objeto de chumbo. Agora eu vou colocar um outro objeto de chumbo. Logo, eles têm a mesma densidade. Estava em 10, foi para aproximadamente 14. Então, o outro desceu 7, esse desceu 4, de 10 para 14. E os dois objetos são de chumbo. Ou seja, eles têm a mesma densidade e um foi puxado mais, foi exercida mais força sobre ele, o elástico esticou mais, do que o outro. E os dois são objetos com a mesma densidade. Como se explica isso de acordo com os terraplanistas, já que é a densidade que faz as coisas descerem, serem puxadas para baixo? E ainda, uma outra observação. Então, eu tenho aqui um objeto de chumbo que foi até ali, mais ou menos, puxou o elástico até 13,8, 14. Quase 14. Agora eu vou colocar um outro objeto na minha balança de elástico. Veja, não preciso de um acelerador de partículas. É uma observação bastante simples que qualquer um pode fazer. Agora, um outro objeto que desceu aqui aproximadamente 13,8 também. 13,8, quase 14. Desceu o mesmo que o outro. Então, este objeto aqui, foi puxado com a mesma força que esse. Certo?
Então, os dois... Aí você fala, não, mas deve ter chumbo dentro do potinho. Dentro do potinho tem água. Água e chumbo têm densidades completamente diferentes e foram puxadas com a mesma força. Então, não é a densidade responsável pela força com que objetos são puxados. Vamos ver qual é o responsável por essa força. Deixa eu ver. Mais ou menos 14, quase 14. Entendeu o experimento, Zé? Isso? Mais ou menos ali, passou um pouquinho de 14. Então, aqui eu tenho uma balança digital. Tive que comprar outra, porque eu usei duas ali na câmara de vácuo, mas não quero tirar de lá. Então, dois objetos puxados com a mesma força e de densidades diferentes. Vamos ver o que eles têm em comum. Esse aqui chegou. Esse aqui está em 13 e pouco. 13 uns quebrados. Esse aqui... Agora eu vou ter que fazer o potinho chegar... Ô, professor Cláudio. Professor Cláudio, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tô ouvindo. É que minha internet aqui, eu tô caindo aqui várias... Tá horrível. Só queria confirmar aí, pessoal, tá conseguindo ver direitinho? Porque eu tô... A minha você internet, tá quebrando por algum motivo, pouco. tá... A sua tá quebrando um pouco. Isso. Mas eu não sei se... Então, veja, eu consegui aproximar... O pessoal tá dando para assistir. Consegui aproximar aqui 13 e pouco, não é muito... 13 e pouco. Então, os dois objetos que foram puxados com a mesma força, eles têm aqui 52... E esse peso de chumbo, 50, 49,93. Então, por que os objetos... Veja, é uma observação intuitiva, não fiz isso com um rigor, né? Mas só para mostrar que os objetos foram puxados com a mesma força porque tem a mesma massa. Um 50, outro 50, aproximadamente a mesma massa. Eu teria que medir milímetros ali e tal e coisa, mas para mostrar para vocês que dois objetos com a mesma densidade são puxados de forma completamente diferente para baixo. Então, não depende da densidade. E também objetos de densidades diferentes, como chumbo e água, e um potinho de água, são puxados com igual intensidade. Ou seja, o que é igual para os dois foi a massa. E esses dois que são puxados de forma diferente, um de 10 foi para quase 13, foi pouco puxado. E esse outro aqui foi para mais de 17. Então, dois objetos de mesma densidade foram puxados de forma diferente. Por quê? Porque eles têm massas diferentes. Esse aqui tem 94 gramas. E este aqui tem, como já vimos, 50 gramas. Então, objetos de mesma densidade puxados de forma completamente diferente. Ou seja, não é a densidade a responsável
pela força com que objetos são puxados para baixo. Visto isso nessa simples observação numa balança de elástico. Poderia, claro, fazer isso de forma muito mais rigorosa e tal, mas foi um experimento muito intuitivo, uma observação muito intuitiva para as pessoas perceberem, né, com essa observação aqui, que não depende da densidade, mas da massa, a forma como os objetos são puxados para baixo. Ou seja, justamente o peso, massa vezes aceleração da gravidade local. Então, esse é o primeiro experimento de hoje, a primeira observação. Espero que tenham entendido que a força não depende da densidade, mas da massa do objeto. Ainda, como os terraplanistas explicariam a prospecção de petróleo e de minérios, iniciada com gravímetros, ela pode ser explicada de uma outra forma, né? Então, foi importantíssimo no começo da prospecção de minérios e petróleo o uso de gravímetros. Ver como varia a intensidade da aceleração da gravidade ali no local, para saber se tem alguma coisa interferindo. Isso poderia ser justamente petróleo ou minérios. Importantíssimo para o desenvolvimento. Acho que no Texas foi usado pela primeira vez um gravímetro para prospecção de petróleo. Você vê na sequência os gravímetros de hoje. Esse é um gravímetro a laser, esse é um gravímetro atômico. Então, isso tem uma precisão absurda. Era medida ao longo do planeta, com navios, inclusive, levando gravímetros para fazer mapas a esse respeito. Então, é uma coisa muito séria, que tem aplicações muito importantes. E vimos nessa simples observação que não depende da densidade, mas depende da massa do objeto. Ainda, entramos no terceiro tópico, astronomia. Então, acho que são 9 tópicos, mas daí o terceiro, astronomia. Por que acreditar em uma suposta interpretação cosmológica que não sabe onde o Sol vai nascer amanhã? Então, a interpretação da Terra plana, ela não lhe dá dados, ela não tem dados sobre si mesma, ela não sabe nada sobre si mesma, e também não fornece nenhuma previsão, como eu já disse. Então, nenhum corpo celeste tem a causa de sua órbita explicada ou calculada pela interpretação plana, enquanto o modelo atual consegue prever a posição futura de astros com extrema precisão. Então, o modelo atual sabe onde vai estar Saturno daqui 15 anos, por exemplo, e coisas desse estilo. Então, a Terra plana não consegue prever. Sempre dizem assim, já ouvi muitas vezes, estamos estudando. Tudo bem, estudante não tem, então, um conhecimento suficiente para ter essa arrogância toda, né? Eles falam como se tivesse certeza absoluta. Eles falam assim, vocês já estão 1000 anos na nossa frente. Então, olha, eu leciono há 35 anos, eu nunca tive alunos arrogantes assim. Quem está aprendendo, né, deve ter o mínimo de humildade para reconhecer os seus erros, né? Eu tenho um modelo novo aqui, ótimo, o que você sabe dele? Nada, não sei nada, estou estudando. Então, quando você terminar de estudar, você me procura, fala a respeito, a gente discute, mas enquanto você não souber o mínimo, o básico, os fundamentos, não tem o que discutir, né? Então, o que eu vi nesses 3 anos foi uma arrogância extrema de pessoas que não sabem sobre o próprio modelo que defendem, e menos ainda sobre o que atacam. Sobre a astronomia, diâmetro angular do Sol, isso já foi falado várias vezes, é bom, né, reforçar. Diâmetro angular do Sol ao longo do dia e do ano, né, já que o Sol ele passa acima. Eu tinha uma bolinha de isopor aqui, mas vai de chumbo, mano. Para a Terra plana, tanto faz isopor ou chumbo, o Sol é o mesmo. Então, tá aqui. Aqui é a Terra plana. O Sol, ele passa aqui em cima da Terra plana. Como ele é pequeno e está próximo, um observador que vê ele chegando, o Sol aumenta.
Um observador que vê ele se afastando, o Sol diminui. Isso é comum, isso é uma observação do cotidiano. Uma pessoa se afasta de você, ela vai ficando pequenininha. Uma pessoa se aproxima de você, ela vai ficando maior até chegar no tamanho normal. Então, por que isso não ocorre no Sol? Quando ele se afasta, ele vai diminuindo de tamanho. Não, nada tem sentido ali, porque, por um lado, ele está se aproximando de uma pessoa e se afastando de outra. Então, não tem jeito de ele alterar o tamanho dele, né? Então, o que eles nunca explicaram... É só eu te interromper um minuto. Eu fiz algumas lives sobre cosmologia bíblica aqui, né? Que também é cosmologia antiga, e eu perguntei eles a respeito dessa questão, porque, segundo a Bíblia, o Sol ele afunda na linha do horizonte. Segundo os entre aspas, modelos da antiguidade, todos os povos antigos diziam que o Sol ele se punha, ele se afundava na linha do horizonte mesmo. Nenhum deles, nunca, nenhum povo da antiguidade falou que o Sol se afastava, né? Então, como que explica isso se a Terra plana segue um suposto modelo da antiguidade? Nessa parte eles dizem que não, né? Nessa parte o Sol se afasta. Essa aí eles não seguem literalmente aí a Terra plana. Conforme convier a cada qual ali, conforme convier, eles vão falando e tal. Não, mas peraí, não é bem assim. Eu achei sempre, nesses 3 anos que tenho lidado com isso, uma argumentação, ela é fugidia, para dizer um termo mais brando. É uma argumentação fugidia. Então, você pergunta, a pessoa simplesmente muda de assunto, né? Muda de assunto. Quando tem um dado ali que convém, ela usa, e assim por diante. Não, o que eu proponho aqui é o seguinte: voltem aos fundamentos. Fundamento é aquilo que é observado, que eles insistem tanto em observações. Acabei de fazer aqui uma observação sobre densidade e massa. É uma observação muito simples, qualquer um pode fazer em casa, pega 2 objetos de mesma densidade, né? Pesa, ou então põe na balança, pega 2 com a mesma massa, vai dar o mesmo. É simples, é bastante simples. Então, espero que as pessoas tenham entendido, para não falar mais que as coisas são puxadas de acordo com a densidade para baixo. Não, de acordo com a massa, e essa força se chama peso. Então, um outro caso da astronomia, claro, o Star Trail. Deixa eu só ler um superchat aqui. Claudemir. Professor, a dona Inverte ainda está #chateada contigo? Ela tem ido no pato elétrico e sempre se lembra da sua pessoa. KKK. Valeu, Claudemir. Então, Claudemir, a senhora Inverte, não, a senhora Ivete, ela foi ao meu canal, eu a tratei muito bem, com toda a educação, como eu costumo tratar todo mundo que vai ao meu canal, e eu dei alguns conselhos a ela sobre o artigo que ela escreveu, né? Eu espero que ela tenha ouvido e use para o futuro. A bibliografia que a gente usa num artigo científico, ela tem que necessariamente estar no artigo. Bibliografia não é enfeite, não é decorativa. Além de uma série de outras coisas que eu apontei lá também. Com a Terra... Núcleo de Lógica e Filosofia da Ciência, NUFIC. Com a Terra plana estacionária ao retorno do planeta do movimento retrógrado dos planetas. É uma questão que já discuti várias vezes no meu canal também, fiz vídeos a respeito sobre o geocentrismo, o heliocentrismo. Então, o geocentrismo nunca vai explicar as fases de Vênus, a paralaxe estelar, a aberração estelar, nada disso. As estações do ano, como é explicado isso pelo geocentrismo. Então, também é um assunto bastante interessante para a gente comentar num outro momento. Então, o Star Trail, movimento aparente de estrelas capturado por câmeras. Isso também nunca foi explicado pelos terraplanistas. Vocês são adoradores de estrelas. Não, é uma observação. Que coisa mais natural do que olhar para o céu? É uma observação. É ali, está ali. Explique, o seu modelo tem que explicar.
A sua interpretação cosmológica do universo, a sua interpretação do universo tem que explicar, né? É o básico, Sol, Lua e estrelas, né? Então, o pessoal fica discutindo detalhezinhos ali para fugir do assunto principal. Não, eles têm que começar explicando isso, né? É o mais óbvio, está na cara ali. Então, quando você faz o Star Trail, né, o movimento aparente das estrelas. O Edivaldo, realmente. Aqui, Edivaldo Emílio, onde estão as outras metades desse círculo? Edivaldo, é verdade. Valeu, Edivaldo. Cadê o resto? Cadê o resto? Então, veja, as estrelas, elas se põem também, como o Sol, a Lua. Então, elas vão fazer exatamente esse movimento que o Sol, a Lua fazem. Elas nascem, se põem. Acontece, e pior ainda, no hemisfério norte e no sul, você tem sentidos de giro diferentes para o Star Trail. Então, veja aqui. Aqui no hemisfério sul e norte, aqui no Chile, você tem esse sentido aqui, por Star Trail, que é o sentido horário. E aqui no Reino Unido, nessa cidade, você tem o Star Trail no sentido anti-horário. Como é que esse domo funciona? É um domo, assim, absurdo. Ele se mexe como? Né? Para um lado é de um jeito, para outro lado é de outro. É uma observação simples. Vai olhar para o céu e fazer isso. Pode pôr uma câmera em longa exposição ali e fazer isso. Tempos atrás teve um terraplanista que ele falou que um Star Trail do sul era do norte. Mas não era. Um terrível engano ali, né? A famosa carta na manga. O Star Trail que era voltado para o sul. Isso foi amplamente provado. Então, esse é outro motivo. No Equador, então, é assim o Star Trail. Imagina o que faz esse domo. É uma coisa extraordinária. Então, é outra explicação que eles precisam dar. Isso é básico, né? Faça as fundações, depois vai discutir a cor do tapetinho do banheiro. Primeiro, as fundações. Então, por que ocorre isso no céu, no modelo de vocês? Né? O que esse domo faz para ter essa configuração do movimento aparente das estrelas? Também, Lua e constelações. Veja que nos dois hemisférios, a Lua é vista de forma diferente. Aqui no Japão e no Brasil. Não é espelhado, é um giro de 180 graus. Não está espelhado. Não, o termo não é esse. O que acontece é um giro de 180 graus visto do Japão e do Brasil. Reflexo do domo. Reflexo do domo. Refração, talvez. Aqui, Refração. constelações também. A constelação de Órion, vista de duas maneiras nos dois hemisférios. Como se explica isso? E ainda, nos dois hemisférios, as constelações são completamente diferentes. Por que do hemisfério sul eu não vejo as mesmas constelações que se vê no norte? Por quê? Por que não? Né? Teria que ter dois domos, né? E ainda, como sempre diz o professor Silvestre, no domo não cabem todas as estrelas, não vão caber todas as estrelas. Porque você tem que passar duas partes para uma só. Né? Então, o número de estrelas, a configuração de estrelas, a visualização de estrelas e constelações, não só da Lua, manchas solares também são vistas 180 graus de diferença. Né? Então, tudo isso tem que ser explicado, é o básico. Ainda na parte de astronomia, meteoritos. O meteorito tem a chamada assinatura geofísica. Então, é feita uma análise geológica, química e magnética da área de queda, e com isso pode-se calcular a energia e a velocidade do impacto. E calcula-se uma energia e uma velocidade imensas. Quer dizer, não é possível que isso tenha vindo próximo da Terra. Não é possível que tenha vindo da atmosfera e caído ali e feito aquele estrago absurdo, crateras imensas, né? Não é possível. Então, com a própria assinatura geofísica de meteoritos, você consegue analisar a energia e a velocidade na hora do impacto.
Ou seja, eles devem ter vindo de muito longe da Terra, do espaço, para pegar, aqui é para ter essa velocidade suficiente para fazer esse impacto. Aqui tem uma análise magnética de uma cratera de um meteorito na África do Sul. Aqui esse gráfico, essa imagem está nas cores que representam nanotesla. Então, faz-se esse tipo de análise, é uma coisa muito rigorosa, são muitos estudos que são feitos. Falam, inclusive, da inclinação, do ângulo de queda de meteoritos. Você vê na Lua crateras que são alongadas, né? Porque não é comum, mas meteoritos podem cair também num ângulo mais fechado. Tem crateras assim na Lua, tem várias fotos disso. Áreas e distâncias. Então, esse é um tema também que os terraplanistas nunca explicaram. Quando você vai planificar, olha o que acontece. Você vai ter 2 hemisférios que um é 3 vezes maior que a área do outro. Um tem 3 vezes o hemisfério sul, no caso, tem 3 vezes a área do hemisfério norte para a Terra plana. Não é isso que nós observamos. A área do hemisfério sul não é 3 vezes maior a área do hemisfério norte. Tem um erro grave aí, né? Ainda, em qualquer mapa que planifique a Terra, haverá distorções, de tal forma que as distâncias não coincidam com o que é observado. Você tem ali mais de 85 tipos de projeções, né? Muitos tipos de projeções, não me lembro o número exato, mas você tem muitos tipos de projeções da esfera no plano. Cada uma vai ser usada para alguma utilidade diferente, depende do que você está trabalhando, né? Vai usar um tipo de projeção, mas para voltar, você tem que calcular o erro. Isso foi da esfera para o plano, houve distorções. Então como seria na esfera? Volta do plano para a esfera, você tem que fazer os cálculos para ajustar esses erros. Em uma Terra plana, erro não, porque senão não fariam mapas, né? Então eles sabem exatamente quanto é a distorção para fazer a volta. Em uma Terra plana, a distância entre os meridianos aumenta de forma progressiva do centro à borda, diferente ao observado, em que as distâncias entre os meridianos vão diminuindo do equador para os polos. O que eu estou dizendo é observado aqui. Então, veja, nesse meridiano, nesses 2 meridianos, conforme eu vou em direção ao sul, vai aumentando, vou em direção à Antártida, da Terra plana, a borda, vai aumentando a distância entre os meridianos. E a partir do Equador, isso é medido, isso pode ser facilmente medido, a distância entre os meridianos vai diminuindo e não aumentando. Então, esse mapa, a planificação da esfera, é claro, ela vai fazer esse monte de distorções. Esse é o mapa azimutal equidistante. Se não me engano, ele foi usado pela primeira vez por Al-Biruni, o astrônomo era iraniano, naquela região. Então, ele foi usado pela primeira vez por Al-Biruni. A vantagem desse tipo de projeção é tornar os meridianos segmentos de reta. É uma das vantagens. Mas qualquer planificação vai ter distorções. Esse não é o mapa da Terra plana. Então, mostre. Estamos aguardando. Mostre o mapa. Estamos estudando. Então, enquanto estuda, diminua a arrogância e não tenha certezas absolutas. Simples assim. Esse é um tema que me é muito caro. A densidade atmosférica invertida, né? Isso é outra coisa falada pelos terraplanistas, da densidade atmosférica invertida. Então, veja, esse é um experimento que eu fiz na minha casa, e eu coloquei gelo seco. O gelo seco, ele vai sublimar ali gás carbônico, e o gás carbônico, ele é mais denso do que o ar. Justamente por isso, o balão cheio de ar, que eu não enchi com ar dos meus pulmões, enchi com uma bomba, o balão de ar ele fica acima do gás carbônico do gelo seco.
fica acima porque o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. Então, essa foi uma das primeiras observações que eu fiz, um dos primeiros experimentos que eu fiz a respeito desse assunto. Aqui foi uma imagem Xirillian. Está lá no meu canal, todos esses vídeos, procure densidade invertida, está lá, ou densidade atmosférica. Esse vídeo é experimento sobre a densidade atmosférica. Muito bonita essa imagem, não queria que ela fosse tão colorida assim, mas defeitos da lente que eu usei, agora eu tenho uma lente maior, quero fazer outras imagens Xirillian. Nesse tipo de imagem, você consegue ver o vapor. Você consegue ver o ar em movimento, você consegue ver o calor das mãos, por exemplo. É muito interessante a ótica envolvida, inclusive, nesse tipo de experimentação. E aqui, nesse caso, eu estava mostrando que o hélio da bexiga, ele escapa e vai para cima, porque o hélio é menos denso do que o ar, então ele sobe. Não vai dar para ver nessa imagem o movimento, mas essa parte um pouco mais esbranquiçada aqui é o hélio saindo. Dê uma olhada lá no meu canal, vocês vão ver esse experimento feito lá. Preciso, num próximo vídeo, explicar a ótica envolvida no efeito Xirillian e fazer outros experimentos, porque essas imagens ficam muito bonitas. Então, aqui mostrei também... Só um minuto, Cláudio. Perdão. Claudemir, a Terra plana fake news, arqueologia. Xuca pisou em uma gosma e descobriu o pênis petrificado de 20 toneladas. Terra plana wins? Valeu, Claudemir. Tudo deles é assim, né? Tudo deles é achismo. Eu estou fazendo umas experiências aqui no canal, né, com os terraplanistas, vendo que eles negam tudo. Negam a geografia, a história, a ciência, até a Bíblia. Nega e distorce tudo e falam de coisas que não entendem, né? Olha, Isaías, negar é a coisa mais simples que tem. Você só fala não e pronto. Você não precisa estudar para negar, você não precisa fazer experimentos, você só fala não, não é isso. E pronto. Quer dizer, fica uma discussão infantil, né? Uma coisa que não tem proveito. Então, veja, sobre esse assunto de arqueologia também é uma coisa que eu gosto muito de estudar e de pesquisar, podemos falar sobre isso qualquer hora. Mitos do Egito Antigo, gigantes, já falei no meu canal várias vezes de gigantes. Legal. Então, existe se não me engano, Galileu fala da lei do quadrado cubo, quer dizer, é a impossibilidade de gigantes. Então, há obras, inclusive, não me lembro assim de cabeça o nome do autor, que fala que biologicamente é impossível que um ser humano tenha atingido determinada altura, é fisiologicamente impossível. Não teria condições de acontecer isso. É claro que quando eles falam de gigantes, falam dos gigantes do livro de Enoque, que teriam ali 135 metros. Quando a gente fala em gigantes, não estamos falando de Golias. Golias tinha 2,80 metros e pouco, algo assim. Sim. Então, Golias era minúsculo perto de um gigante do livro de Enoque. Os gigantes de Enoque, eles deve ser um erro de tradução, não é possível. Eu não estudei essa questão a fundo, mas os gigantes do livro de Enoque teriam o tamanho da Arca de Noé. Né? Eles falam, no livro de Enoque, fala de 3.000 côvados, né? E que dá por aí num cálculo aí. Quer dizer, é um número bem exagerado aí para um tamanho de gigante, por assim dizer. Agora. Não, né? Aí veja, tem um pessoal aí, por exemplo... o próprio Juca fala que Sim. os antediluvianos seriam todos gigantes. Por exemplo, Noé, por exemplo, eu já vi o Juca falando que Noé teria 6 metros de altura. Tem aquela cama, né? Como é o nome daquele... Sim. Que tem a cama de 4 metros. Og. Na Bíblia... Og, né? Isso. Na Bíblia Og. fala que a cama dele teria... Isso. 4 metros. Teria uma... algo assim. Isso. Então, a cama dele poderia ter uma altura mais podemos discutir isso também. É um assunto também interessante para discutir, porque é biologicamente impossível, fisiologicamente impossível você ter
o corpo humano, próximo ao humano, pelo menos, desse tamanho absurdo do livro de Enoque. Os maiores seres vivos são as baleias, né? Descontando fungos e coisas assim. Animais, a baleia é o maior. Tem fungos que tem uma área de estados, assim, uma coisa absurda. Mas a baleia é o maior e a baleia aquática. A baleia não viveria em terra. Ela não, pelo tamanho dela, ela não conseguiria viver em terra. Não teria condições para isso. Tenho aqui um outro experimento que eu fiz também sobre a densidade invertida. Imagens de balões mostram o seu... Edivaldo Almeida. Aqui, professor, imagens de balões mostram o céu preto. Isso também tem a ver com a densidade atmosférica nessa altitude? Imagens de balões mostram o céu preto. Isso também tem a ver com a densidade atmosférica nessa altitude? Teria que analisar a imagem que ele está falando, né? Porque muitas vezes é como se você estiver perto de uma fonte de luz, você não vai ver as estrelas do céu, por exemplo, né? É o que acontece naquele caso da Lua. Então, por que o céu está preto ali na Lua, não aparecem as estrelas? Porque tem uma fonte de luz próxima ali. Então, precisaria ver a imagem que ele está falando. De novo. Aqui, esse aqui é terraplanista, ó, o canal Cidade dos Anjos. Se os TPs são negacionistas, os globistas seriam aceitacionistas? Como provar cientificamente que não houve gigantes? Uma dúvida também, professor. Tem a questão dos dinossauros, né? Porque os terraplanistas dizem que existiram gigantes, mas não existiram dinossauros. Vamos dizer isso, né? Você tem evidências fósseis. Você tem ali um incontável número de evidências fósseis de dinossauros. Mas você não tem evidências fósseis de gigantes. Muitas vezes encontraram ossos que eram de preguiça gigante. Então, o fêmur, por exemplo, da preguiça gigante é parecido com o fêmur humano. Eu tenho um vídeo muito bacana sobre isso, em que eu falo que tem uma obra, esqueci o nome da autora, mas ela fala que muitas mitologias elas se baseiam no encontro desses fósseis de preguiças gigantes, de outros animais. Então, não sabendo o que era aquilo, as pessoas da antiguidade criavam mitos para explicar. Então, como os ossos da preguiça gigante, eles são parecidos com ossos do corpo humano, muitas vezes pensava-se que poderia ser um gigante, mas, na verdade, era uma preguiça gigante. Poxa, então... eu vou fazer o seguinte, professor, vou marcar uma live contigo para você falar de gigantes, que é uma questão muito discutida, muito falada entre os terraplanistas aí. Mas será muita gente não sabe. Não, o pessoal não... Né? Eu vou revejo toda a bibliografia que eu usei para falar sobre gigantes, revejo, a gente fala sobre esse assunto também. Aí na tela você está vendo um outro experimento que eu fiz sobre a densidade invertida. Então, aqui eu ainda tenho montado ali a câmara de vácuo, está ali em cima. Aquela que tem Deixa eu ver se dá para ver. Não dá, está longe. Vou botar aqui na tela toda. Põe. Está ali, ó. Tem o vacuômetro em cima ali para ver a pressão. É a câmara de vácuo da esquerda, ali tem duas. Então, tem o vacuômetro. Dentro tem justamente... Volta para a apresentação. Então, naquela câmara de baixa pressão, tem justamente isso aqui. Um cilindro de plástico com a bexiga dentro. Tem o vacuômetro para medir quanto estava de pressão. E duas dessas que eu usei agora, dessa balança digital. Tive que usar duas porque dentro da câmara de vácuo, ela apagava. Né? Essa balança aqui, ela rapidamente desliga.
Então, tive que usar duas, conectei as duas e do lado de fora eu controlava. Então, usei o sensor da balança interna e o visor da balança externa. Coloquei ali, então, uma bexiga dentro de um cilindro de plástico, medi tudo. Quando a bexiga completasse o cilindro de plástico, ela teria o dobro do volume. Então, ao mesmo tempo que eu diminuía a pressão, o volume aumentava, ou seja, havia uma variação de densidade. Conforme você vai diminuindo a pressão, você também diminui a densidade. Diminuir a pressão significa vamos nos elevar, vamos subir em altitude. Pode ler Fica à vontade, Isaías, para ler o canal Cidade dos Anjos. O Cidade dos Anjos falou de novo, ó, ninguém imaginava... Tá. Ninguém imaginava que existiam dinossauros até acharem ossadas. Era mitologia, embora muitas ossadas fossem fraude. Ele está querendo dizer que poderia ser por causa das ossadas, mas aí a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer uma live só sobre esse assunto. Só sobre esse assunto. Bota gigante. Isso. A impossibilidade de gigantes. Então, veja, o que eu fiz nesse experimento foi o seguinte: coloquei, então, um balão, uma bexiga dentro do cilindro, fui tirando a pressão, a bexiga foi aumentando de volume. Se, conforme você diminui a pressão, aumenta o volume, para que a densidade aumentasse, teria que aumentar a massa também. Veja, eu escrevi aqui. Densidade é massa sobre volume, é uma fração. Então, eu estou aumentando a parte de baixo, o denominador. Precisa também aumentar o numerador e mais. Precisa aumentar mais do que o denominador para aumentar a densidade. Porque densidade é massa sobre volume. Por isso, eu coloquei uma balança. Então, se eu dobro o volume, a massa tem que mais do que dobrar para aumentar a densidade. A hipótese é a seguinte: conforme você aumenta em altitude, a densidade aumenta também. Não, não aumenta. Não aumenta porque eu diminuí a pressão dentro da câmara e a densidade, é claro, diminuiu, porque aumentou o volume para a mesma massa. Como é que eu sei que é a mesma massa? Porque eu pesei, tá aqui. Todo esse aparato ficou em cima da balança o tempo todo. Não houve alteração de massa. Então, o volume dobrou, a massa continuou a mesma, ou seja, com a diminuição da pressão, cheguei a 600 milibar. 600 milibar corresponde a 4 quilômetros de altitude. Eu não estava, sabe, no quinto andar. Eu estava a 4 quilômetros de altitude aqui nessa câmara de vácuo. A hora que eu cheguei em 600 milibar corresponde a 4 quilômetros de altitude. Então, em 4 quilômetros de altitude, você tem uma densidade menor do que ao nível do mar. Porque o volume, ele aumentou muito e a massa continuou a mesma, mostrado pela balança. Até agora, aguardo resposta para esse experimento. Um outro, esse eu fiz recentemente, foi o meu vídeo de retorno. É um vídeo que me deu muito prazer em fazer. Gostaria de ter feito uma live, mas o equipamento de alta tensão, ele interfere com a câmera, interfere até com a tela, ele vai desligando tudo. E eu posso usar até 50 mil volts aqui. Usei cerca de 25 mil volts para fazer o experimento. Então, o efeito corona também ele é muito observado em grandes altitudes. Há ali um desgaste imenso de material, prejuízo para as fornecedoras de energia, justamente por conta desse efeito. Aqui há uma ionização do nitrogênio, do ar atmosférico, essencialmente nitrogênio, por isso essa cor, né, violeta. Então, o que acontece nessa ionização é que ela fica muito mais fácil conforme diminui a densidade. Para ionizar, o elétron ele precisa ter um caminho livre para atingir determinada velocidade no campo elétrico. O campo elétrico vai acelerar o elétron. Então, o elétron precisa atingir determinada velocidade para poder ionizar a molécula de nitrogênio. Ele só atinge essa velocidade se tiver um caminho livre à frente, ou seja, quanto maior a densidade, mais difícil ionizar.
quanto menor a densidade, mais fácil. E essa ionização, efeito corona, é observada em grandes altitudes e causa um prejuízo muito grande. É estudado o tempo todo, centenas de artigos existem sobre isso, para evitar justamente prejuízos, queda da rede elétrica. Então, aqui eu fiz o experimento, também na câmara de vácuo. Havia uma pequena corona no começo, esse aqui já é quase o final do experimento, onde já forma o plasma de terminal a terminal. Ou seja, o efeito corona ele ficou muito mais pronunciado, muito mais forte, conforme diminuiu a densidade. E isso acontece diminuindo a pressão, ou seja, aumentando a altitude. Está aí uma outra imensa evidência de que a densidade ela diminui conforme aumenta a altitude. É o prejuízo causado pelo efeito corona. E também, e ainda, fiz um outro experimento na câmara de vácuo, ligando um sensor. Esse é acho que o último vídeo do meu canal, o mais recente. Liguei um sensor de temperatura numa lâmpada, coloquei também na câmara de vácuo, fui tirando o ar, ou seja, foi diminuindo a densidade. Com isso, a lâmpada foi aquecendo. Por falta de ar, não há dissipação de calor. Não é tão eficiente quanto ao nível do mar, por exemplo, que você tem mais material, ou seja, ar, em volta de um componente elétrico, e ali fica muito mais fácil de dissipar o calor. Então, outro efeito que se vê em grandes altitudes é transformadores que superaquecem. Se não for tudo recalculado para o transformador, ele vai superaquecer e queimar. Justamente por causa que em grandes altitudes o que ocorre é a diminuição da densidade do ar e a ineficiência da dissipação de calor pelo ar. Isso também tem centenas de artigos, isso é estudado o tempo todo. Então, essas questões são muito estudadas em países que devem passar ainda mais, já passam, mas devem passar ainda no futuro mais linhas de transmissão elétrica, como a China, por exemplo. A China precisa passar linhas de transmissão a mais de 4 mil metros, 5 mil metros. Tem 5.300 metros no Tibete. Lá no meu vídeo tem muitas referências na descrição sobre esses dois assuntos. Vamos para os oceanos, então. Eu coloquei no chat o canal do professor Cláudio aí, quem quiser se inscreva lá, ó. Tá aí o link. Muito obrigado, Isaías. Muito obrigado. Agradeço muito. Eu só queria dar as boas-vindas aqui, ó, professor, pro Eduardo do canal Overmundo. Ele está aqui no chat. E no dia 19 eu estarei lá fazendo uma live com ele, com o Overmundo Podcast, falando sobre minha saída da Terra plana. Então, dia 19, às 9h30, não, 20 horas, às 20 horas estarei lá falando sobre isso. Pode continuar. Preciso... a minha última live no Overmundo foi muito interessante. A gente falou sobre seitas, o perigo das seitas. Legal. Muito interessante. Tá lá, acho que eu reproduzi também. Tá no meu canal também. Então, fiz lá. E um grande abraço para o Overmundo também. Oceanos, essa foi uma outra questão. Então, eles vão mudando, né, de assunto para não responder o básico. Eles vão pegando detalhes de outras coisas. Responda o básico primeiro, os fundamentos. Qualquer ciência começa pelos fundamentos, né? Já vimos que densidade não tem nada a ver com a força com que objetos são puxados para baixo. Num experimento bastante, uma observação simples aqui. Então, os objetos são puxados para baixo, enfim, por quê? Na Terra plana. E precisa explicar isso, seria um fundamento. Depois veio a história, então veio a história da densidade invertida. Está aí, fiz vários experimentos, nunca refutados. Aguardo até agora. Sobre oceanos também veio a questão de que ondas não podem se propagar, ou ondas não se propagariam numa Terra esférica. Tenho aqui um artigo, pode a Terra ser plana, uma perspectiva da física oceanográfica. Esse artigo é interessantíssimo, são 2 oceanógrafos físicos que fizeram esse artigo. Entrei em contato com os 2 por e-mail,
foram extremamente educados, elegantes comigo, falando que se eu precisasse de qualquer coisa, que eles imediatamente me dariam informações, etc. Expliquei que eu usaria o artigo em vídeos e tudo, tive a permissão deles. Um artigo excelente a respeito que compara a Terra esférica e a Terra plana na questão oceanos. Também nunca foi respondido pelos terraplanistas, não tocaram nesse assunto. No artigo, os dois oceanógrafos, eles fazem comparações entre dados coletados. Não, é de satélite. Bom, essa história de satélite, eles precisam provar que não existe satélite, para começar. Eles precisam mostrar que balões teriam a mesma eficiência de satélites, o que não é possível. Alcançar a mesma altitude, a mesma velocidade. Provem, mostrem. É simples assim. Senão é opinião só, né? É só uma opinião. A última notícia ainda que mal tivemos embasada. Isso. A última notícia que tivemos sobre satélite na Terra plana é o Roberto aceitando um trabalho para trabalhar com satélite. Você ficou sabendo dessa? Fiquei Ficou sabendo alguma coisa sobre isso. Fiquei sabendo algo sobre isso. Então, se tem essa opinião, eu acho que o Adir, ele já veio no seu canal, né? O Adir é a pessoa que eu mais conheço, que eu conheço, que entende mais sobre satélite. É impressionante. Impressionante o que o Adir sabe sobre esse assunto. Mas não houve necessidade de satélites aqui. Eles que provem que não existem. Senão ficou opinião só, sabe? Uma coisa assim, sem sentido. Eu acho que... Não é assim que se argumenta. A gente argumenta com lógica, para começar, com dados, análise de dados, né? Tudo isso. Então, veja, nessa imagem do artigo que eu citei, você tem a Terra esférica. Esses dados foram coletados de traineiras. Então, tem vários dados aqui coletados de... Deixa eu ver qual que é. Esse aqui. Esse. Né? Então, aqui você tem a Terra esférica, os dados coletados e a Terra plana. Veja que a Terra plana não bate com os dados coletados em relação ao nível médio da superfície do mar. Não bate. E a Terra esférica bate com os dados coletados. Então, a argumentação desses dois oceanógrafos físicos é justamente que a Terra esférica ela bate com os dados, numa precisão, é claro, muito grande, em comparação com a Terra plana, que nem chega próximo dos dados coletados. E aqui, esses dados foram tirados de traineiras, barcos de pesca. Então, não é só informação de satélite, informação em loco ali, barcos de pesca que fornecem informações, e eles pegaram isso para comparar. Aqui também, a Terra esférica está muito mais próxima dos dados coletados do que a Terra plana. E eles dizem no artigo, mesmo se a Terra plana girasse, não estaria próxima dos dados. Ainda, sobre o oceano. Depois veio, então, essa ideia de que ondas oceânicas precisam ter comprimento constante. Não precisam. O exemplo usado foi, inclusive, o da sanfona, que quando você faz assim com a sanfona, você não vai ter o mesmo comprimento de onda. Acontece que o comprimento de onda não precisa ser constante para ondas se propagarem. Não precisa. Em qualquer terra, não precisa. A afirmação era essa. A base do argumento era esse. Então, comprimento de onda constante é necessário para que haja propagação. Não é. Comprimento de onda seria exatamente a distância aqui entre duas cristas, né, de uma onda. Então, veja, foi usado... Essa história é longa, né? É bem longa. Mas, para resumir, o princípio de Huygens não pode ser usado em ondas oceânicas. O princípio considera que não considera que ondas voltem. Está lá no começo do princípio de Huygens, para quem quiser ler.
não considera que ondas voltem, e as ondas oceânicas podem oscilar para frente e para trás. Já mostrei isso em vídeo no meu canal. Mesmo que fosse usado esse princípio, o responsável pela ideia confunde frente de onda com raio de onda. Ainda, linear em teoria linear de Ayre não se refere a uma reta, mas às equações diferenciais de qualquer ordem com expoente 1. O próprio Ayre considera cálculos para a Terra esférica. Também não pode usar a teoria linear de Ayre. Ainda, um gráfico cartesiano é apenas uma representação de uma situação e não o próprio objeto representado. Não é porque num plano cartesiano que tem o eixo x reto, está representado alguma coisa ali, quer dizer que se propaga em linha reta. Não, isso é um absurdo. É uma representação. Então, a representação não é o objeto representado. Você não vai ao restaurante e come o cardápio, que é a representação da comida. Muitas coisas, então, há incontáveis representações de fenômenos ocorridos em uma esfera e que são representados no plano cartesiano. Em tempo, para o responsável pela ideia, ele tem ideias fantásticas. Então, como se calcula a concentração segura de 2% para inalação de hidrogênio? Não é aconselhável você mandar pessoas, seus inscritos principalmente, né, mas qualquer um, inalar hidrogênio. Eu li muitos artigos a esse respeito. A inalação de hidrogênio ela é segura em menos de 2%. Como se calcula isso? Em 4%, o hidrogênio já é explosivo, né? Vai indicar para as pessoas inalarem o que depois? Napalm, gás sarin, o quê? Então, quem tem um canal no YouTube tem que ter um mínimo de responsabilidade com a saúde das pessoas, o bem-estar das pessoas, a vida das pessoas. Então, besteira, bobagem tem limite. E o limite é justamente quando coloca em risco a saúde das pessoas. Então, isso é uma indução ao comportamento perigoso. Você não diz para as pessoas inalarem hidrogênio sem ter a mínima responsabilidade de indicar aos outros como se calcula. E mesmo assim, altas concentrações de hidrogênio podem provocar asfixia. Ele toma o lugar do oxigênio. Uma série de coisas. Então, é interessante que a pessoa ela estude, né, antes de falar qualquer coisa, para não colocar em risco mesmo a saúde dos outros. Ainda, essa é a mais recente, né, do responsável pelas ondas oceânicas, o especialista em ondas oceânicas. Ele disse que é impossível calcular a massa de gás em um recipiente. Bom, quando a indústria química soube disso, ela fechou, né? É impossível calcular a massa, o peso de um gás em um recipiente. A indústria química fechou e teve uma queda irreversível na Bolsa de Valores. É claro que se calcula o tempo todo a quantidade de gás em um recipiente. Nossa, isso é escolar. Confunde ali empuxo com força resultante, com peso. São coisas completamente diferentes. Então, esse pessoal precisa estudar bastante se eles querem discutir o assunto. Outro dia ele falou numa live, o nosso amigo Fake Flip, falo mesmo o nome dele, Fake Flip, ele falou assim que se você tirar o hidrogênio de um... Hidrogênio ou hélio, gás hélio, de um cilindro, né? O cilindro ele tinha um peso, ele vai ficar mais leve, vai ficar com um peso menor. Ou vai ficar. Na verdade, se tirar o ar, fica mais pesado. Ele falou. Isso, ia ficar mais pesado, porque, como você falou aí, né? O hélio é mais leve que o ar, ele sobe. Então, nesse raciocínio, ele falou que um cilindro com hélio é mais leve do que um cilindro sem hélio. Tipo, inverteu aí. Confundiu. Perdão. Houve aí uma total confusão entre peso, força resultante e empuxo. Então, o empuxo, ele só depende do volume do cilindro. Não depende do que tem dentro. Não depende. O empuxo é essa força para cima, que vertical e para cima,
que você tem quando vai imergir um objeto qualquer num fluido, seja ar ou água. Então, porque a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, ocorre essa força para cima. Mas ela depende só do volume do cilindro, no caso. Há também a força resultante. Então, se o empuxo ele for maior do que o peso, o objeto sobe. Se o empuxo for menor do que o peso, o objeto desce. O peso que estava sendo discutido na ocasião, ele depende só da massa. Peso é massa vezes aceleração da gravidade local. Então, se você tira a massa de um cilindro, ele fica mais leve, ele tem menos peso. O que talvez ele esteja confundindo é com a força resultante, que sim, faria com esse menor peso, a força resultante faria o objeto levitar, mas só se o empuxo fosse maior. Não é o caso de cilindros de hélio, senão a gente veria cilindros de hélio flutuando pelo ar, seria muito interessante, mas realmente não acontece, eu nunca vi. Então, houve ali uma total confusão entre peso, empuxo e força resultante. É muito comum para quem não conhece física. Então, aqui eu tenho nessa imagem um experimento que eu fiz sobre ondas oceânicas, um aquário. Coloquei um laser, tem um laser aqui, do outro lado tem um LDR, um sensor que vai ver a variação de luz. Então, empurrei essa água dentro do aquário e, passando pelo laser, as ondas fizeram aqui nesse osciloscópio comprimentos de ondas diferentes. Então, elas se propagaram no aquário com comprimentos de ondas diferentes, mas se propagaram. Veja que o argumento era que ondas não se propagam sem comprimento de onda constante. Provei que não. Está aqui. Está provado. Ah, não, mas é num aquário e tal. Não tem problema. Essa mesma observação foi feita aqui. A famosa onda Draupner. Essa onda foi o primeiro vagalhão. Vagalhão é uma onda gigantesca, com mais de 20 metros de altura. Foi o primeiro vagalhão a ser detectado por um instrumento de medição. Esse instrumento de medição era exatamente o laser. Então, o que eu fiz no meu aquário foi feito nessa plataforma, essa plataforma na Noruega, e ali observaram também que o comprimento de onda não é constante, é claro, como todo mundo já sabia. Quem viu o alto mar sabe que ondas não se propagam com comprimento de onda constante. Se a pessoa foi para a Inglaterra e não viu o mar, deve ter ido no bagageiro do avião, né? Não é possível. Qualquer um que vê o mar sabe que ondas não precisam de comprimento constante para se propagar. Muito obrigado, aqui... Fernando Freire. Pode ler aí, Isaías, fica à vontade. A fala calma, segura. Precisa do professor Cláudio nos enche de orgulho e segurança das informações. Uma coisa que o terraplanista não sabe é reconhecer. Então, por exemplo, a pessoa estuda, ela tem informação, ela tem documentação, ela tem uma base para falar sobre o assunto, então ela tem credibilidade para falar. Agora, a pessoa que não estudou, não leu, e falar sobre um determinado assunto, só porque diz que a Terra é plana, eles já consideram. Como eu vejo aí supostos professores terraplanistas mentindo descaradamente, como um professor aí de geografia falando que a Terra era plana até Copérnico, né? Essa mentira aí é incrível isso, né? Então, muito terraplanista acredita. Foi Copérnico que trouxe a Terra esférica. Já vi, né, muitos acreditando nessa ideia. Então, é fogo. Valeu, Fernando Freire Apolo. Agradeço pelo comentário. Então, nessa plataforma na Noruega, Isaías, aconteceu exatamente isso. A mesma observação que eu fiz no aquário na minha casa. A intenção sempre foi mostrar que ondas se propagam, sim, com comprimento de onda constante. Sem comprimento de onda constante, elas se propagam. Não tem o menor problema quanto a isso. Foi mostrado nessa plataforma, foi mostrado num aquário. Eu fiz uma vez, numa piscina,
Aí eles comentaram muito mais da minha sunga do que da observação. Então, uma observação, uma piscina rasinha, fui empurrando a água também e foi fazendo ondas com reflexo. Aliás, uma imagem muito bonita, com o reflexo das ondas no fundo da piscina, estava muito próximo à superfície da água do fundo, dava para ver que a água se propagava, formava ondas sem comprimento de onda constante. Então, essa era a base do argumento. A base do argumento não vale. Então, tente outra coisa, porque isso não deu certo. Aqui, nessa plataforma na Noruega, então, veja a observação feita. Tem, claro, inúmeras referências sobre isso. Esse aqui é o vagalhão. É a onda de 20 metros, quase 20 metros a onda. Se eu contar desde baixo aqui, vai dar quase 28 metros de onda. Veja que todas esse em azul, essa linha azul, são as ondas. Elas não têm comprimento de onda constante. Veja, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, não tem comprimento de onda constante. Não há necessidade disso para a onda se propagar. Entramos, então, em geologia e geomagnetismo. As ondas SP de terremotos também, elas só podem acontecer, né? Elas acontecem na Terra esférica e nós temos milhares de estações espalhadas pelo mundo todo, com sensores, que vão ver, aconteceu um terremoto desse lado, daquele lado ali da Terra. Ele é sentido aqui pelos sensores. Os sensores são extremamente sensíveis e as ondas P, elas passam pelo núcleo da Terra. Como isso aconteceria em uma Terra plana? Também nunca foi explicado. Além disso, placas tectônicas. Veja que as placas tectônicas têm o formato que se encaixa na esfera. Em uma Terra plana, elas ficam de tal forma que é só você virar a Terra plana, você tem um encaixe perfeito das placas tectônicas. Então, uma outra evidência muito grande da esfericidade da Terra, é claro que a gente, quando tem milhões de evidências, já fala em fato, né? Aquilo é um fato. Há possibilidade da Terra estar em cima de elefantes que estão em cima de uma tartaruga? Quer dizer, há evidências disso? É o que eu pergunto de volta. Há evidências? É possível que as pirâmides tenham sido construídas por unicórnios? Há evidências disso? Tem que sempre fazer essa pergunta. Qual é a evidência? Você vai lá e fala, olha, achamos milhares de chifres de unicórnios em volta das pirâmides. Olha, isso é uma forte evidência. Isso seria uma forte evidência de que unicórnios, pelo menos, estavam por lá. Se eles construíram a pirâmide, não vamos saber. Mas isso é uma evidência, né? Depois vai ser analisada. Era chifre de unicórnio mesmo? Não, isso aí foi feito de tal forma. A mesma coisa, isso aqui é uma evidência fantástica da esfericidade da Terra, as placas tectônicas. O Edivaldo Almeida, no livro Tratado da Esfera, do século XIII, o autor usa o modelo ptolomaico, geocêntrico. Foi um livro muito usado em navegações por ter escrita simples. Isso aí, modelo esférico. Modelo ptolomaico geocêntrico. Isso. Sim, você tem... Depois você tem o modelo do geocêntrico para o heliocêntrico. Há muitas coisas que o geocêntrico não explica. Então, é aquela história, posso usar determinada coisa para determinada finalidade? Depende da precisão que você precisa. Depende. É a mesma coisa, posso considerar a Terra plana? Depende, você vai de onde a onde? Eu vou daqui na padaria. Daqui na padaria, considera a Terra plana, né? Porque a cada 111 quilômetros você tem 1 grau. Vai haver 1 grau a cada 111 quilômetros. Então, a ciência faz isso o tempo todo, para facilidade de cálculo, de entendimento. O que nós vamos fazer? Vamos simplificar tal situação. Na escola a gente via isso o tempo todo. Eu fazia um exercício de física, não considerava a resistência do ar, por exemplo. Então, depende de cada situação, você vai usar modelos diferentes.
né? Se eu tenho ali um pedaço de terra que a esfericidade não é importante, vai usar plano, ora. Não tem o menor problema, mas falar que a Terra é plana é um absurdo, diante de todas essas evidências. É uma quantidade imensa de evidências, é um fato. A Terra é esférica. Então, outra evidência muito grande está aí as placas tectônicas que se encaixam perfeitamente numa esfera. O geomagnetismo é outro tema bastante importante. Qual é a causa do campo magnético na Terra plana? Na Terra esférica, nós sabemos a causa do campo magnético. Você tem ali correntes de convecção no núcleo externo, né? Tem uma série de fatores, é um assunto bastante complicado. Falei disso em vários vídeos também, quando falei da inversão do campo magnético, falei sobre isso. Então, aqui você tem a intensidade, um mapa, né? Mostrando a intensidade do campo magnético. Repare que esse vermelho é a maior intensidade. Então, aqui para o Polo Sul, né? Lembrando que os polos magnéticos, eles não estão em cima dos polos geográficos, estão ligeiramente deslocados. Inclusive, há esse drift, né? Esse deslocamento do Polo Norte magnético. É algo que tem sido muito estudado para saber sobre a inversão do campo magnético. Aqui, quem falar... Só para ler isso aqui, que é muito engraçado. Plasma d'água com requintes de eletromagnetismo. Esse é terraplanista, o Jamie Group. Eles inventam cada uma. Então veja, quem falar em inversão do campo magnético e está muito na moda, precisa ler os artigos de Gary Glatzmeyer, que é o principal estudioso desse assunto. Ele que faz modelagens absurdas sobre isso. Há muitos anos ele estuda essa questão. E é assim, no meio científico, não é dado um tempo para ocorrer isso, né? Tem ali, pode ser daqui 2.000 anos e tal, mas quem falar daqui 5 anos vai ocorrer uma inversão de campo magnético não sabe do que está falando. Não tem base para falar isso. Não tem base. Então, há também centenas de estudos a esse respeito. É muito difícil achar um padrão. Estudam isso o tempo todo para saber quando ocorrerá uma inversão, mas não encontraram um padrão para isso, né? Mas dizer que vai ser há 5 anos, né? Vai ser dia 14 de novembro, é um absurdo, é um absurdo. Não se trata a geologia dessa forma. As coisas, elas são muito mais imprevisíveis, né? Principalmente em relação à Terra. Essa inversão causa catástrofe mesmo? Isso aí vai destruir o mundo? Então, essa inversão o que aí... se sabe sobre as inversões é que elas podem interferir, por exemplo, na migração de pássaros, animais que usam o campo magnético para se orientar, mas não há ligações entre a inversão do campo magnético e extinções em massa. Há livros sobre isso, tudo, estudando essa questão, que liga a inversão do campo magnético com extinções em massa. O que vai acontecer pode haver, claro, nas telecomunicações, esse tipo de coisa, interferências, né? Então, o GPS, esse tipo de coisa, essa inversão, mas a inversão também não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite que ocorre a inversão, ela é muito demorada. Então, há muitas variáveis nesse estudo da inversão do campo magnético, muitos modelos que são feitos para estudar esse assunto, e é uma questão interessantíssima, é claro. Tenho 3 vídeos no canal, dê uma olhada lá a respeito da inversão do campo magnético, falo desde o começo dos estudos sobre magnetismo, sobre o geomagnetismo. Então, veja, em relação à Terra plana, você tem 2 polos magnéticos. Os dois têm alta concentração, a intensidade do campo magnético é bem grande.
É um sinal de que isso tudo é medido o tempo todo. E isso é um sinal de que os polos são 2, ou seja, a Terra é esférica. Porque se houvesse uma borda assim, como seria a intensidade do campo magnético no sul? Ao norte a intensidade é grande, porque ele é um ponto só. Tudo bem. Como seria a intensidade do campo magnético no Polo Sul? Ela estaria distribuída por toda a borda, ela não teria essa intensidade aqui que está em vermelho. Não seria assim o magnetismo se a Terra fosse plana. E isso tudo é observado há muito tempo. Inclinações, tem a declinação, tem a inclinação. Você tem intensidades na direção X, Y e Z. Essa intensidade vai ser, na verdade, a força resultante dessas outras três. Deixa eu mostrar isso aqui, Isaías. Deixa eu mostrar primeiro é o Polo Sul que não é polo. Observação dos alfinetes. Olha, aqui eu tenho uma esfera onde dá para você ver bem as linhas do campo magnético. Veja. Então, eu fiz com alfinetes porque eu achei que fica muito mais fácil de observar do que com limalhas. Pode-se considerar cada alfinete... Eu cortei, era um alfinete maior, eu cortei mais ou menos uns 600 alfinetes ao meio para fazer essa observação. Então, veja que nos polos há uma maior concentração do campo magnético, é claro, e assim você tem essa configuração dos alfinetes. E aqui seriam as linhas do campo magnético. Posso considerar, então, cada alfinete desse como um vetor. Ficou muito interessante observar assim, melhor do que com limalha. A limalha não pega muito bem aqui no meio da esfera. Aqui pelo Equador, a limalha não pega, ela cai fácil. O alfinete ficou muito mais legal. E vou jogar outros alfinetes. Não cortei tanto alfinete à toa, né? E vamos ver como é que fica. Então, tem aqui mais um montinho de alfinete. Agora foi demais. Então, a distribuição... Nossa, ficou bonito. Se concentra nos polos. Veja o que acontece nos polos. Olha até onde vai o alfinete. É muito maior a intensidade do campo, claro, nos polos. E o campo magnético mostra que a Terra tem 2 polos. Não tem uma borda e um polo. Se houvesse uma borda, você não teria essa configuração. Na borda, você não teria essa configuração que a gente vê. Então, está aí um outro experimento, aliás, uma outra observação, muito interessante, feita com alfinetes numa bola, claro que eu coloquei um cilindro de ímã de neodímio aqui dentro. Preciso fazer um vídeo muito interessante, vou fazer como jornal científico, sobre o neodímio. Descobriram propriedades o neodímio puro, porque o ímã que a gente usa não é neodímio puro. Então, fizeram descobertas muito interessantes sobre o neodímio puro. Vou falar num jornal científico. Então, tá aí, veja que é muito mais forte nos polos e a Terra tem 2. A bússola. Veja que em qualquer ponto da esfera que eu colocar a bússola, deixa eu ver se dá... assim. Qualquer ponto aqui que eu colocar a bússola, ela vai se orientar no sentido dos polos. Qualquer ponto. É claro que no Equador magnético, a bússola, que é próximo do Equador geográfico, a bússola, ela vai ter equilíbrio, né? É outra coisa que precisa ser considerada. Ela tem esse equilíbrio porque tem 2 polos. Então, está sendo equilibrado, a bússola fica mais ou menos assim, equilibrada, no equador magnético. Conforme você vai em direção a um dos polos, a bússola inclina. Ela não vai ficar na horizontal bonitinha, ela inclina. E esse mergulho da bússola em direção ao polo é justamente o que é chamado de inclinação magnética. Você tem a declinação magnética, que é o ângulo ali entre... Aqui, Cláudio. Oi.
Ô, DM Pontes aí. Nós vamos ver agora como funcionaria a bússola na Terra plana. Então, veja, você tem a declinação do campo magnético. Aqui o que é a declinação? É justamente o ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico. E aqui a inclinação é quando a bússola faz assim. Eu ainda vou mostrar isso, da inclinação, usando provavelmente uma esfera de neodímio, algo assim. Também uma observação muito bonita de ser feita. Então, como os terraplanistas explicam a inclinação? Aqui, Cláudio, lê esse comentário aí. A bússola na ATP é muito útil. A bússola ATP é muito útil, serve como contrapeso de papel. Contrapeso para papel. Então, veja, como os terraplanistas explicam a inclinação da bússola para o sul. Quando você vai para o sul, ela inclina, né? Quando vai para o norte, inclina também. Uma outra evidência de dois polos, né? Uma evidência fortíssima de dois polos. Vamos ver como funcionaria a bússola, então, na Terra plana. Aqui as linhas de força, né? Aquilo que eu falei, quando você está indo para o sul, a bússola inclina dessa forma. Quando está indo para o norte, a bússola inclina dessa forma. Por isso que se fala que quando você está próximo dos polos, fica muito difícil usar uma bússola. Isso não só do Polo Norte, do Polo Sul também. Fica mais difícil usar uma bússola justamente porque ela tende a inclinar, ficar em 90 graus ali, ficar perpendicular à superfície da Terra. Por isso ela é muito mais difícil de ser usada. Esse aqui, esse é o mapa justamente de inclinação. Então, o quanto ela vai para cima ou vai para baixo aqui, né? Então, quando você vai para os polos, ela vai sempre inclinar no sentido do polo. O que eu ia te mostrar? Eu só consegui usar o magnetômetro. Então, tem um aplicativo para celular, chama Physics Toolbox. Interessantíssimo, você pega no Play Store, algo assim. Dá uma procurada, Physics Toolbox. Tem de tudo ali. Então, você tem força G, acelerômetro, giroscópio, inclinômetro, decibelímetro, detector de tom, gerador de tom, osciloscópio, analisador de espectro. E na parte de magnetismo tem a bússola, mas tem o magnetômetro. É muito difícil você, pelo menos os celulares novos, você não consegue adaptar esse aplicativo, o magnetômetro, porque não tem nos celulares novos o magnetômetro, né? Não tem. Mas eu estou usando esse celular antigo para fazer isso. Então veja quando eu aproximo um ímã do celular, o que acontece com o campo magnético. Olha o campo magnético como fica muito mais intenso quando eu aproximo o ímã. E esse magnetômetro, ele tem a intensidade, então você tem 4 cores aqui, né? Você tem o vermelho, o verde, o azul e o branco. Uma para cada eixo, X, Y e Z, e outra para a resultante. Então você põe em determinado lugar ali o celular e você sabe exatamente a intensidade do campo magnético ali. E a inclinação. Então, um aplicativo interessantíssimo, infelizmente só dá para usar nesse celular mais antigo. Na sequência, Isaías. Muito interessante, professor. Agora veja, você tem na Terra plana. Aqui o José Augusto perguntou qual o nome do aplicativo. Tá aqui, Zé. Tá aqui embaixo, ó. Tira o comentário dele para aparecer. Physics Toolbox. Physics Toolbox. Eu acho que tem na Play Store, se não me engano. Dá uma procurada lá. É gratuito, não precisa comprar, não.
Esse pessoal responsável pelo aplicativo são professores de física, eles lidam muito com essa área de didática. Então, olha, Zé, mas tem de tudo ali. Tem de tudo. Olha o da gravidade, cadê? Força G. Esse é da gravidade. Aceleração da gravidade. Tem osciloscópio, você assobia, vai te dar ali exatamente. Nossa, um aplicativo muito interessante, recomendo, Physics Toolbox. Faz muito tempo que eu tenho esse aplicativo. Deve haver, inclusive, já outras versões. Dá uma procurada no Google, Physics Toolbox. Eu esqueci o nome do físico responsável, é um casal. Os dois são físicos e eles é que são responsáveis pelo site, pelo aplicativo, etc. Trabalham muito nessa área de ensino de física didática. Tem de tudo aqui, muito interessante. Qualquer hora eu faço uma live, um vídeo falando sobre esse aplicativo e os usos. Então, veja no mapa da Terra plana que aponta para o sul, aqui aponta para o sul. Então, se eu coloco uma bússola aqui, né, eles falam assim, bom, vai apontar para o sul, é claro. A borda aqui vai apontar para o sul, então eu ponho uma bússola e tal, ela vai se alinhar, e todo ponto vai apontar para o sul e tal. Mas veja, olha o que acontece nesse caso. Veja como a bússola da Terra plana está errada. Na realidade, um voo da Califórnia para o Havaí segue em sentido oeste. Mas a bússola terraplanista, ele vai para o sul. Olha, Isaías, pega aqui o globo. A Califórnia está aqui. A Califórnia está aqui. E o Havaí está para cá. Né? Califórnia está aqui. Aqui o Havaí. Aqui. Califórnia está aqui. E você vai quase que paralelo ao Equador para chegar no Havaí. Ou seja, você vai para oeste. Não vai para o sul. Se você fizer uma viagem da Califórnia para o Havaí, de acordo com a bússola da Terra plana, você está indo para o sul. Mas, na verdade, na realidade, você vai para oeste. Deve ser interessantíssimo um terraplanista invadir a cabine do piloto do avião e falar que você está no caminho errado. Não recomendo, porque pode ser preso, inclusive. Mas invadir a cabine do avião e falar, não, você tem que ir para o sul. Eu estou na Califórnia, quero ir para o Havaí, você vai para o sul. José Augusto Alvarenga. Valeu, professor Cláudio, muito obrigado. Vindo da live, obrigado, Zé, por trazê-lo. Bem-vindo de volta. Terraplanistas são arrombados. Ignore-os. Valeu, Zé Augusto. Então, percebeu, Isaías, o erro da bússola terraplanista? Mostrar o norte. Hã? Olha aqui, se eu for viajar na Terra plana, aqui, ó, eu vou para o sul. Da Califórnia para o Havaí, eu vou para o sul. Porque esse é o sentido sul da Terra plana, é em direção à borda. Mas, na realidade, quando eu estou na Califórnia e vou para o Havaí, eu estou indo para oeste. Isso pode ser confirmado dentro do avião. Você vai com a sua bússola dentro do avião, né, e confirma a direção que você está indo. Você vai ver que está indo para o oeste, não para o sul. E na Terra plana, você estaria indo para o sul. Então, outro absurdo aí, né? Não tem o menor sentido isso. A bússola da Terra plana, a orientação mesmo de norte, sul, leste, oeste, fica completamente errada ali. O SWARM, essa é muito interessante, sobre ainda o magnetismo na Terra. Em 2013 foram lançados 3 satélites para estudar o campo magnético da Terra, a superfície, enfim, o campo magnético todo. 90% do campo magnético, chamado principal, vem a responsabilidade do núcleo. Então, o núcleo da Terra é que faz 90% do campo magnético. E tem outras causas e tal que fazem os outros 10%. Aqui são os 3 satélites SWARM. Esqueci o nome deles. Alfa, não é Alfa, Beta e Gama. Esqueci o nome dos 3 SWARM.
Mas, enfim, eles foram lançados em 2013, desde então fazem estudos ali muito aprimorados sobre o campo magnético da Terra. Foram lançados pela Agência Espacial Europeia. Veja que uma descoberta interessantíssima desses 3 satélites é em relação à união dos continentes, como era antigamente. Nós temos hoje, assim, a Austrália aqui, a América do Sul, né? Perdão, a Austrália aqui à direita, a Antártida e a América do Sul. A Austrália aqui do lado direito. Então, pela observação do campo magnético, viram que há milhões de anos atrás há um encaixe não só geológico, mas magnético também. Reparem aqui nas cores do estudo do campo magnético, como elas se encaixam. A gente está retrocedendo milhões de anos, 140 milhões de anos, 200 milhões de anos. Veja o encaixe das observações magnéticas aqui feitas nesses continentes. Então, o encaixe não só geológico, mas também magnético, da Austrália com a Antártida, da África com a Antártida e da América do Sul com a Antártida. Então, essa foi uma das grandes descobertas ali das observações do SWARM. E agora, finalmente, falando da Antártida, entramos nesse assunto da Antártida. Primeiro, as circunnavegações. Então, será que a Antártida é a borda, né? Será que a Antártida é a borda da Terra plana? Veja, para circunnavegar que eu digo é o seguinte, se eu fizer uma voltinha aqui, eu estou circunnavegando a Antártida? Não. Circunnavegar, que eu digo, é passar próximo ali da borda de gelo. Isso é circunnavegar. Então, essa circunnavegação da Antártida, no caso da borda de gelo, ela teria um tamanho que não cabe em nenhuma circunnavegação, a não ser que um terraplanista discorde e dê o tamanho da Terra plana, né? Aí ele vai ter uma série de outros problemas, porque essa medida vai ter um monte de contradições. Talvez por isso eles nunca vão dar nenhuma medida da Terra plana, porque vai cair num monte de contradições. O raio da Terra plana é tal, pronto. A gente estuda 5 minutos e diz, não, isso é contrário a isso, isso e aquilo. Tem uma série de coisas contraditórias a isso que você acabou de falar. Então, medidas da Terra plana, não vai ficar aquele mistério, aquela coisa, não, nós não sabemos, estamos estudando. Então, enquanto estuda, não dê palpite errado. Primeira circunnavegação da Antártida, pelo Fyodor aqui, em 2008. Primeiro exemplo, né? Porque tem muitas outras circunnavegações. Primeiro exemplo que eu coloquei foi de 2008, o caminho que ele fez e tudo isso foi documentado. As pessoas não circunnavegam o continente e saem num jornal, numa revista, na internet e fica por isso mesmo. Não, tudo isso é verificado o tempo todo. Então, você tem outra aqui, em 2018, do Moritz Copper. Aqui, a primeira mulher a circunnavegar a Antártida, Lisa Blair. O caminho que ela fez. Ela fez a circunnavegação um pouco mais afastada, não foi muito próxima. Isso por conta de uma série de fatores. Por que não vai pertinho? Porque o barco afunda. A circunnavegação mais próxima que eu vi foi do Saildrone. Saildrone é como um drone, só que é no mar, né? Então, ele é não tripulado, vários deles, não foi só um, mas a circunnavegação do Saildrone foi a mais próxima ali da Antártida, porque se batesse, e ele enfrentou coisas, enfrentou muita coisa o Saildrone, mas conseguiu fazer a circunnavegação. Então arriscaram tanto porque era não tripulado, é um drone. Aqui a da Lisa Blair. Você tem, agradeço muito ao Razek, peguei essas imagens lá do Esférica Este. Então aqui essa outra circunnavegação do Instituto Polar Suíço. Aqui a Amir Klink circunnavegou 2 vezes a Antártida, o Amir Klink brasileiro. E aqui, desde 1720, 1820, várias outras circunnavegações, né, da Antártida.
Então, isso já acontece há bastante tempo. O que é bastante documentado também são as circunnavegações esportivas, regatas esportivas. Então, há várias, mas eu sempre pego esses dois exemplos. Você tem a Vendée Globe e a Júlio Verne. Então, veja, milhares de pessoas fizeram essas regatas. Milhares. No site, ali você vai encontrar os tempos principais, nome das pessoas, e-mail, tá tudo lá. Terraplanista pode ligar de uma por uma, mandar e-mail. Oh, você circunnavegou a Antártida? Ah, foi. A minha pergunta é, essas milhares de pessoas estão mentindo por quê? Por quê? Milhares de pessoas, e não foi nada, não, é um segredo científico e tal. Não, foi uma regata esportiva. Por que milhares de pessoas estariam mentindo? Milhares de pessoas mentindo. Mentindo em relação a, não, nós vamos esconder o formato da Terra. Não, tá lá no site da Vendée Globe, você tem o nome das pessoas, né? Manda um e-mail, telefona, conversa com elas, fala, você circunnavegou, ou foi. Isso, então, são milhares de testemunhas, você tem juízes de prova, né? Ah, ganhei. Ganhou, como é que você vai saber se você ganhou? Né? Tem um monte de pessoas fiscalizando isso o tempo todo, tem tempos do percurso, as distâncias do percurso. Então, não só as circunnavegações históricas que a gente conhece, mas também, há muito tempo, existem as circunnavegações esportivas, regatas. Voos transantárticos. Os voos transantárticos, eu peguei aqui o de 1973, foi o primeiro voo, está aqui o percurso que ele fez, né? Passou quase ali no meio da Antártida, pegando inclusive os 3 continentes. Está lá no Esférica Este, dê uma olhada no site, tem muitas informações ali sobre a Antártida, inclusive. Para a live não ficar muito longa, eu peguei apenas as principais informações. Aviação. Essa é o último tema, está lá no canal do Mr. Beats, o link está aí, né? O voo mas vocês podem ir pelo assunto também, que é o famoso voo Qantas F-14, que foi de Buenos Aires a Darwin. Isso não tem como ser feito na Terra plana. Seria o menor caminho possível para o voo da Argentina até a Austrália. Se fosse feito na Terra plana, teria que passar pelo Polo Norte, mas não passou. Então, o voo foi de Buenos Aires, foi daqui para cá. Perdão. O voo foi daqui, de Buenos Aires, para cá. Para a Austrália, aqui. Então, como faria isso na Terra plana? Pelo menor caminho possível. Só se houvesse um portal aqui, no gelo, né? Tem um portal, você sai aqui no portal e sai do outro lado. Não Sim, igual naquele joguinho do Pac-Man. Isso foi falado uma vez numa convenção terraplanista na Escócia, se não me engano. Foi falado isso numa convenção terraplanista. Na Inglaterra ou na Escócia. Em algum lugar ali do Reino Unido, houve uma convenção, e aí eles falaram do efeito Pac-Man, que seria sair de um lado e entrar no outro. Mas aí também, eu acho que eles deviam estar tirando um sarro, né? Não é possível. Então, não é possível chegar. Então, veja, o Mr. Beats explica muito bem ali no vídeo dele por que esse voo da Qantas, o F-14, ele acaba simplesmente com o modelo plano. Não existe nem modelo, a interpretação plana. Não tem jeito de você fazer esse caminho que foi feito aqui pelo voo na Terra plana. Não tem jeito de cobrir essa distância. O menor caminho aqui seria passando, desconsiderando o efeito Pac-Man, seria passando pelo Polo Norte, né? E não foi isso que aconteceu. O caminho feito pelo voo, o percurso do voo foi este aqui. Este aqui. Aqui na Terra plana, esse voo com esse tempo de percurso, essa distância, seria impossível. Está aí, então, a minha apresentação de hoje, mostrando toda a desconexão da realidade. Pode fechar a apresentação, Isaías?
por gentileza. Obrigado. Então, essa é a minha apresentação de hoje. E se tem alguma relação da questão antiga da Terra plana ter a ver com a defesa da religião hebraica romana? Acho que é uma questão que o Isaías responderia melhor que eu. É aquela questão da Terra plana que querer usar a Bíblia, né? Sendo que quando você vai para a Bíblia mesmo, eles não aceitam. Isso aqui a gente está mostrando aqui quase todo dia, que é o pôr do sol, que eles não consideram como realidade visível, né? Claudemir, Terra plana, fake news. Primeiro campeonato Terra plana acaba com 37 surfistas desaparecidos. Então, Isaías... E cada borda, né? Cada do precipício. Caíram da borda ali. Valeu, Claudemir. Obrigado aí. De hoje. E... Esse argumento que usam para os povos antigos e para a Bíblia. Ficou mudo, Isaías. Você tá mudo. Travou, deu uma travada. Deixa eu ver. Não, é porque tá dando um delay aqui, tá horrível a internet hoje, a conexão aqui. Mas espero que todos tenham gostado. Eu acho que... Pode falar. Essa observação que eu fiz na balança de elástico, ela esclarece muita coisa, né? Basta observar, não tem muito segredo. Então, a força com que objetos são puxados para baixo não depende da densidade, mas da massa do objeto. Faça o mesmo experimento em casa, pegue 2 pezinhos ali de chumbo, de mesmo... se eles forem diferentes, se tiverem massas diferentes, vão ser puxados de formas diferentes. E ainda, se você pegar água e chumbo com a mesma massa, vai ser puxado de forma igual, como mostrei na balança. Então, a força não depende da densidade, mas da massa. E ainda vimos aí uma série de coisas, muitas coisas. Se eu fosse ver tudo, a live ficaria muito extensa, então eu peguei principais assuntos em vários tópicos. Então, o que os terraplanistas precisam explicar? Primeiro, precisam parar de ignorar os fundamentos. Fundamentos que eu digo explique o básico. Primeiro, densidade não vale mais como uma força que puxa objetos. Substitua por outra coisa. Ainda, estrelas, Sol e Lua se comportam assim por quê? Né? Já vimos que essas observações casam perfeitamente com 2 hemisférios, numa Terra esférica, mas não tem o menor sentido na Terra plana. Vimos a parte de geologia, né? Meteoritos, aliás, né? A assinatura geofísica de meteoritos. Vimos a parte das circunnavegações da Antártida. Não dá para... Ficaria também muito extensa a live se eu pegasse muitos exemplos. Então, deem uma olhada lá no Esférica Est sobre isso. É só colocar na busca Antártida. Vocês vão ver todos os detalhes ali. Então, circunnavegações, parte do geomagnetismo, tudo isso importantíssimo. Precisam, se querem continuar com essa interpretação, não podemos chamar de modelo ainda, porque não tem o básico, não tem dados para chamar de modelo. Mas se quiserem continuar com essa interpretação, precisa, de qualquer forma, resolver essas questões. Além disso, se a gente está estudando um assunto, a gente não fala com certeza absoluta, com essa arrogância toda, fica feio, sabe? Não é elegante, é deseducado falar dessa forma. Vocês não têm certeza nem do próprio modelo, vocês não têm dados sobre o próprio modelo. Então, essa arrogância toda fica feia. Evitem. É só um conselho, evitem.
Então é isso, Isaías. Espero que você tenha gostado também. Isaías. Travou aí, Isaías? Não sei se a internet do Isaías caiu. Isaías? Gente, o Isaías deve estar com problemas na internet dele. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Visão Atômica, muito obrigado. Estão me ouvindo? Então, Cláudio, desculpa aí. Tá me ouvindo? Está com problema na sua internet. Estou ouvindo, agora estou ouvindo bem. Tá, tô caindo toda hora. Tô caindo toda hora aqui da internet aqui, tá horrível. Vamos aproveitar então para encerrar, Isaías. Vamos lá. Ah, tem? É o José Augusto aqui. Bela live, mais uma vez aprendendo. Obrigado, Isaías, por trazer o professor Cláudio, brilhante empírico. E lembrando, terraplanista. Valeu, José Augusto. Vamos terminar então. Também. É muito irritante. Toda hora a live caindo aqui, para mim, né? Mas tomara que o pessoal saia tudo legal aqui. Eu acho que viram bem. A transmissão. Se tiver qualquer dúvida, vão ao meu canal, comentem lá. Eu posso refazer alguns experimentos, explicar de novo, sem o menor problema. Então, tá aí, Isaías, por que a Terra plana ela é completamente desconectada com a realidade. Completamente. Tá certo, então. Eu espero que você tenha gostado. Voltamos para outros assuntos. É sempre um prazer estar em seu outros canal. Assuntos muito explorados aí pela conspiração, isso é muito interessante, né? Que faz parte do tema, como a questão dos gigantes, a astronomia, ou sei lá, outros temas interessantes, mais específicos. Muita coisa para falar. Muita coisa. Isso. Vamos marcar, sim, outras lives. E é bom, fico feliz de você ter voltado aí ativa, né? Sim, sim. Eu vou fazer sempre vídeo para o canal, a gente vai conversando para fazer live. Vou combinar com o pessoal também fazer live no meu canal. É bom estar de volta. É bom estar de volta. E agradeço muito pelo convite, Zé. Agradeço muitíssimo. Um grande abraço. Eu fico feliz de recebê-lo no meu canal. E, Isaías, então, até a próxima. Até a próxima. Vou encerrar a live. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Todos que participaram. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Estou encerrando aqui. Valeu.